conforme queria a vontade dele. Quando Deus encheu aqueles discípulos da presença do Espírito Santo, aqueles que estavam com medo, de repente eles começam a pregar, começam a ter ousadia do Espírito Santo. Aqueles que muitas vezes, às vezes tinham dificuldade para se comunicar, para se expressar, mas aquelas falhas, o Senhor, o Espírito Santo foi crescendo. De repente eles começaram a pregar a palavra de Deus. Você via uma, via duas, três, às vezes 1.000, às vezes 2.000, até 3.000 pessoas se converterem diante da presença de Deus. Você via pessoas entender o que o Senhor Jesus Cristo muitas vezes tentou fazer. E muitas vezes, muitas pessoas, ainda na época de Jesus, não entendeu. Arrependei vós que é chegado o reino dos céus. Mas os discípulos, no poder e na autoridade do Espírito Santo, através da virtude do Espírito Santo, eles de repente começavam a pregar, e você via as pessoas render aos pés do Senhor, você via as pessoas fazer concerto com o Senhor, você via a pessoa se arrepender dos seus atos, das suas atitudes, dos seus pecados, e se entregar à presença de Deus. Glória a Deus. E não somente se entregavam. Às vezes eu também passei por essa fase, às vezes nós criticamos, até principalmente quem senta aqui em cima, sobe aqui em cima, que acha que tem uma posição, aí acha que Deus tem que usar quem está aqui em cima, e não pode usar quem está começando. Mas a nossa Bíblia nos relata que de repente que as pessoas aceitavam Jesus e já saíam pregando, e já saíam falando a palavra de Deus, e mais alto devia vir. De repente, aqueles que tinham poder, tinham autoridade, estavam no trono, começou a não gostar daquilo, começou a perseguir, começou a prender, matou, tentando parar, porque estava acomodando aqueles que tinham autoridade. Aqueles que estavam na posição, você via a posição dele ficar um pouco meio manchada, porque os atos, as atitudes deles já não estavam sendo mais convenientes, eles já não convenciam com as suas palavras. Mas aqueles que estavam cheios da virtude do Espírito Santo começou a pregar, começou a semear o testemunho, não somente na Judéia, não somente na Samaria, mas até os confins da terra. E você viu as pessoas se convertendo aos pés do Senhor. E o que nos chama bastante a atenção, que a pessoa, depois que ele recebe a virtude do Espírito Santo de Deus, aquilo que era problema, era luta, era dificuldade, era obstáculo, você já não vê mais isso. Não que você não passe. Glória a Deus, aleluia. Mas muitas vezes a afronta, a perseguição, ela não vai estruturar você. Ela não vai mudar o seu foco, ela não vai mudar a sua visão, ela não vai mudar os seus atos, suas atitudes diante da presença daquele que chamou, que te escolheu. Isso aqui é tão claro que Pedro foi preso junto com Tiago. Tiago, ele matou o filho da espada. E a Bíblia nos relata que Pedro foi guardado para ser matado depois, para apresentar naquela grande festa, para eles apresentar alguma coisa ali, apresentar Pedro. Mas a Bíblia nos fala um após o outro. Mas o que nos chama bastante atenção, quando Pedro estava ali guardado, ele deveria estar bastante preocupado, porque o Tiago já tinha sido morto. Então o próximo vai ser ele. Não, mas foi o contrário. Pedro estava tranquilo. Pedro estava dormindo dentro do cárcere. E de repente a palavra do Senhor nos revela que veio um anjo do Senhor ali e de repente abriu aquela prisão. E quando ele abriu aquela prisão, ele chamou Pedro para fora. E de repente as portas foram se abrindo, as portas foram se abrindo, as portas foram se abrindo. E quando pensou que não, Pedro já estava lá solto. Mas Pedro estava tão tranquilo, Pedro estava tão sossegado diante da confiança dele no Senhor, que ele estava achando que dali seria visão, seria real. Glória a Deus, aleluia. E quando ele viu que estava solto, ele foi ver que era real.
Você sabe o que é isso aqui? Você sabe o que nós entendemos isso aqui? Que nós somos diante da presença de Deus. Se eu tenho o Espírito Santo de Deus, eu estou cheio da virtude do Espírito Santo de Deus. O morrer é ganho, o viver é Cristo. E o que nos separará do amor de Deus? É a fome, a nudez, é a peste. Nada pode nos separar do amor de Deus. Se hoje nós estamos aqui, se amanhã for para o Senhor nos chamar, a nossa confiança está em Deus. Que nós sabemos que o Senhor tem o melhor para a minha vida e para a sua vida. Nós sabemos que o Senhor não nos chamou por acaso, por uma coincidência. Ele marcou a minha vida, a sua vida, para um propósito objetivo do seu reino. E nós sabemos que o momento pertence a Ele, o poder e a autoridade pertence a Ele, e tudo está no domínio dele. Mas mesmo assim, eles prenderam e matando, não parou a obra do Senhor. Quanto mais eles perseguiam, mais a igreja crescia. Quanto mais eles oprimiam, mais a igreja crescia. Quanto mais eles tentavam parar a igreja, mais a igreja pregava, mais a igreja anunciava. De repente vinha aqui, espalhava os irmãos daqui, de repente saía para a região de Alta Floresta, saía para a região de Cuiabá e saía pregando, saía anunciando em mais pessoas, cada vez mais. A igreja se enchia. Mas você sabe por quê? Eles que têm o Espírito Santo, ele não pode separar. Aqueles que têm o Espírito Santo não vai ser uma crítica, vai mudar a sua opinião. Aquele que está cheio do Espírito Santo, ele tem intimidade, ele tem ligação direta com Deus. Ainda que alguém te falou não, ainda que alguém pisou no seu pé, ainda que alguém falou para você que não tem jeito, ainda que alguém falou que você não vai dar certo, ainda que alguém falou que você não vai chegar a lugar nenhum, mas o Espírito Santo, ele continue falando que quem chamou, quem escolheu foi eu, quem te garante foi eu, quem te envia sou eu, quem faz sou eu, porque o Espírito Santo é quem fala diretamente conosco, e a opinião do homem e da mulher não vai mudar a relação do propósito de Deus na minha vida e na sua vida. Quantas pessoas têm morrido por palavras? Quantas palavras, principalmente saindo de cimes, que tudo através do microfone tem matado pessoas? É uma coisa que nós temos bastante cuidado, uma coisa também nós temos que ser sinceros. Porque ainda que eu pegasse o microfone, eu poderia estar aqui. No bom sentido, eu poderia apontar o defeito de cada um. Se as minhas palavras eram um passar-se através do Espírito Santo, não adiantaria nada. Porque quem está cheio do Espírito Santo tem discernimento de Deus. Glória a Deus, aleluia. No nosso começo, muitas pessoas também dentro do barraco. Muitas pessoas também falavam que não podia. Eu comecei a pregar, não é depois que fui obreiro, eu era novo convertido. Deus começou a me usar, foi quando eu era novo convertido. Não, mas ele não pode, você é novo convertido, você não está em comunhão. Eu me lembro quantas vezes, trabalho de milagres, dirigente de milagres, queria que eu pregasse. Pastor Roberto, não pode, não tem comunhão. Mas muitas vezes eu não pregava na igreja local, pela bondade e misericórdia, o Senhor enviava em outro lugar. E mesmo que criava muito mundo, mas lá você viu o poder de Deus se manifesta. Isso aqui não é para nossa exaltação, isso é para a honra e para a glória de Deus. Se o Senhor te chamou, o Senhor te escolheu, se o Senhor marcou a sua vida para fazer a diferença, você vai fazer a diferença. Não se preocupe com a situação, não se preocupe com a aparência, porque muitas vezes a aparência engana, porque nós olhamos com os olhos, mas o Senhor olha o seu coração e olha o que Ele tem na sua vida, e o que Ele tem na sua vida é mais importante do que aquilo que muitas pessoas têm procurado demonstrar para você. Mas através do Espírito Santo, essa igreja vai continuar marchando. Lamanturo, bacanture, yamanture, cantora, yamanture, covaraya, banture, comaraya, covaraya, covaraya. Porque a igreja não para por aqui. A igreja, muitas vezes, muitas pessoas estão pensando,
A igreja está parando, a igreja está fracassando, a igreja está fechando a porta, a igreja está diminuindo, a igreja muitas vezes está sendo sufocada, muito ao contrário, a igreja está crescendo, a igreja está evoluindo, porque aqueles que têm o seu propósito de Deus, aqueles que foi chamado por Deus, é nessa hora, é nesse momento que você vai ver fazer a diferença, e através da diferença, que aqueles que foram feitos na frente de Deus, você vai ver o propósito de Deus, você vai ver o agir, o trabalhar de Deus, os milagres de Deus chegar. Porque exatamente é quando a igreja está sendo sufocada, é quando a igreja está sendo oprimida, que a verdadeira igreja, ela cresce. Ainda que eu não queresse entender isso, ainda poderia ser o contrário, mas você sabe por quê? Porque às vezes é necessário, porque eu e às vezes você vai passando também por alguns comodismos, algumas incomodações. Às vezes é preciso as coisas dar uma complicada para nós lembrar das promessas de Deus que Deus fez na nossa vida. O que eu estou fazendo aqui nessa noite? Por que eu vim aqui nessa noite? Qual que é o meu propósito aqui nessa noite? O porquê que o Senhor nos trouxe aqui nessa noite? Qual que é o propósito de Deus na minha vida e na sua vida? É nos entender esse propósito que eu quero convidar a igreja para sobre os seus pés. Nessa noite eu quero orar já nessa noite e agradecer ao Senhor, porque eu creio na presença do Senhor aqui nessa noite. Eu creio na presença do Espírito Santo aqui nessa noite. Eu creio que aquilo que o Senhor nos trouxe aqui nessa noite, Ele está aqui para cumprir, para fazer. E mesmo que ainda alguém possa querer não entender, ainda que muitos nós temos incerteza, nós temos dúvida diante daquilo que Deus tem, mas Deus continua afirmando o seu propósito na nossa vida. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Porque o Senhor é fiel para cumprir com o seu propósito, com o seu objetivo. Se você por acaso tiver em dúvida, tiver incerto diante do propósito de Deus, se você quiser vir aqui na frente, eu estarei orando pela sua vida nessa noite. Louvado seja o Se você perdeu a convicção do chamado de Deus na sua vida,